Capítulo 2 O Preço do Herói Parte 1 O ar do apartamento dos Parker não era mais pesado de luto, mas de uma ansiedade silenciosa e sufocante. O cheiro de flores murchas havia sido substituído pelo aroma adocicado e medicinal dos chás que Peter preparava para a tia May. O som de sua tosse, seca e fraca, era uma melodia triste que permeava a casa, um lembrete constante de que a saúde dela, assim como as finanças da família, estava em queda livre. A cada pigarro, Peter sentia uma pontada de dor, uma preocupação que se somava à sua já avassaladora culpa. Ele a observava de sua cadeira, enquanto ela dormia, o rosto pálido e cansado. O médico havia receitado novos medicamentos, mais caros, e a preocupação com o dinheiro se tornou um inimigo tão real quanto qualquer vilão que ele pudesse enfrentar na noite. Enquanto a tia May descansava, Peter vasculhava a gaveta da cômoda, procurando algo para ajudar. O que ele encontrou, no entanto, foi uma pilha de contas. Envelopes brancos com letras vermelhas gritando aviso de vencimento, último aviso, cobrança judicial. As palavras saltavam para ele como se fossem escritas com fogo. Ele não tinha dinheiro. As poupanças que o tio Ben tinha deixado haviam se esgotado rapidamente com os custos do funeral e as despesas médicas iniciais. Peter sabia que precisava de um emprego, e precisava dele agora. Seu senso de responsabilidade, uma vez direcionado a proteger os inocentes, agora se dividia entre a luta contra o crime e a luta pela sobrevivência de sua família. Ele se lançou em uma busca frenética por trabalho, a mesma energia que usava para se balançar entre os prédios, agora direcionada para encontrar uma solução para seus problemas financeiros. Ele bateu de porta em todos os restaurantes do bairro, preencheu formulários para entregas e tentou trabalhos de meio período em lojas de varejo. Um dos empregos que ele conseguiu foi como entregador de pizzas. O cheiro de massa e queijo o assaltou enquanto ele vestia um uniforme folgado e uma viseira, uma máscara diferente, mas uma máscara ainda assim. A felicidade do emprego durou poucas horas. No meio de uma entrega, ele sentiu o formigamento familiar em sua nuca, seu sentido aranha. Um carro estava prestes a atropelar um grupo de crianças na calçada. Sem hesitar, Peter jogou a pizza para o lado e correu, usando sua velocidade sobre-humana para puxar as crianças para fora do caminho do veículo desgovernado. Quando a adrenalina se dissipou, ele viu o carro batido, a pizza esmagada no chão e seu supervisor que o observava de uma janela com um olhar de desaprovação. No final do dia, ele foi demitido. A pizza e os incidentes do dia foram a desculpa perfeita. Ele estava de volta à estaca zero. As tentativas continuaram, cada uma delas frustradas por sua dupla identidade. Ele tentou ser um balconista, mas teve que abandonar o turno para parar um assalto. Ele tentou um trabalho de escritório, mas um incêndio em um prédio próximo o obrigou a vestir o traje de herói e salvar vidas. A cada fracasso, o peso da responsabilidade aumentava. Ele se sentia preso em um ciclo vicioso, precisava de dinheiro para cuidar da tia May, mas não podia deixar de ser o Homem-Aranha. O preço de ser um herói não era apenas físico, mas também financeiro e emocional. O mundo exigia dele o herói, mas sua casa, o garoto responsável. Em meio à sua frustração, uma nova ameaça apareceu em Manhattan. A imprensa estava eufórica e J. Jonah Jameson, com um sorriso de escárnio no rosto, parecia finalmente ter um verdadeiro vilão para cobrir. Era o Super Dínamo. A descrição que Peter ouvia no rádio e via em jornais era de um homem em um traje tecnológico brilhante, com luvas que emitiam raios de energia e um jetpack nas costas. Ele roubava as joalherias mais luxuosas da cidade, exibindo seu poder e roubando o que queria com um ar de arrogância. Para o Homem-Aranha, o Super Dínamo era o oposto dele. Enquanto Peter usava seus poderes para o bem, o vilão os usava para o ganho pessoal e o ego. Uma noite, enquanto Peter patrulhava, ele sentiu o formigamento do seu sentido aranha e a viu. Joey Pulaski, a garota com poderes telecinéticos. Ela estava sentada em um parapeito de um edifício em construção, o vento bagunçando seu cabelo. Ela usava um casaco de couro preto e tinha um sorriso de escárnio no rosto, como se estivesse esperando por ele. Peter se balançou e aterrissou a poucos metros dela. De novo o Homem-Aranha? Eu estava me perguntando se você viria, ela disse, com a voz cheia de deboche. Você parece mais magro, a julgar pela sua calça. A vida de herói não está te alimentando? Peter ignorou o comentário. Você sabe que o rei do crime está usando você, ele disse, com a voz séria. Ele não se importa com você, ele só se importa com o que você pode fazer por ele. Joey riu, um som estridente que ecoou entre os prédios.
E o que você sabe sobre o que as pessoas se importam? O rei do crime me dá dinheiro, muito dinheiro. Você sabe o que é isso, Homem-Aranha? É a liberdade para fazer o que eu quiser. Não ter que se preocupar com contas, com aluguel, com nada. Ela estendeu a mão em um gesto de oferta. Ele disse para eu te procurar. Ele te viu em ação. Ele acha que você tem potencial. Ele te quer. Pense em todo o dinheiro que você poderia fazer. Você não precisaria mais se preocupar com nada. A oferta era tentadora. As palavras de Joey pareciam um eco perfeito de seus próprios desejos. O dinheiro, a segurança, o fim do estresse. Peter visualizou o rosto de sua tia May, livre de preocupação, sorrindo. Ele poderia pagar os remédios, as contas e dar a ela uma vida confortável. O rei do crime era um criminoso, mas o dinheiro seria real. A oferta era como uma teia de aranha, pegajosa e difícil de se livrar. Não, ele disse, sua voz mais baixa e firme. Eu não vou fazer isso. Meus poderes são para ajudar as pessoas, não para o crime. Joey se levantou, a frustração evidente em sua voz. Você é um idiota, Homem-Aranha. Você poderia ter tudo, mas prefere a glória de ser um herói que nem mesmo o jornal mais vendido da cidade acredita. O rei do crime quer destruir tudo isso, e nós podemos fazer isso juntos. Pense nas pessoas que você poderia salvar se tivesse o poder dele. Não é assim que funciona, Peter respondeu, seu tom endurecendo. Se você usa o mal para fazer o bem, você não está fazendo bem. Joey riu novamente, uma risada sem humor. Então continue lutando. Continue sendo o herói que ninguém quer, enquanto eu e o rei do crime vamos dominar esta cidade. Acha que pode me impedir? Você não pode me parar. Você não pode parar ninguém. Você não é nada. Com um movimento de sua mão, ela arremessou um saco de cimento para o chão, pulverizando-o em uma nuvem de poeira branca. Ela voou para longe, desaparecendo na escuridão. Peter ficou sozinho, as palavras de Joey ecoando em sua mente. Você não é nada. O que ele era? Um herói fracassado que não conseguia sequer manter um emprego para sustentar a única família que lhe restava. Mas por mais tentadora que a oferta fosse, ele sabia que a responsabilidade que o tio Ben lhe ensinou era a única coisa que o impedia de cair. Ele não era um mercenário, ele não era um criminoso, ele era o Homem-Aranha, e isso significa que ele tinha que fazer a coisa certa, não importa o quão difícil fosse. Ele sabia que o confronto com o Super Dínamo era inevitável. Ele, o Homem-Aranha, precisava parar. Era sua responsabilidade, mesmo que custasse mais do que ele podia pagar. Peter de volta em seu traje, sentindo o ar frio da noite contra sua pele. Ele estava mais determinado do que nunca, mas também estava mais cansado e solitário. Ele sabia que a vida do Homem-Aranha era um preço alto a se pagar, e que ele estava prestes a pagar uma das parcelas mais altas de sua vida. O som das sirenes distantes era o seu chamado, e ele se lançou em sua teia, um homem em uma jornada solitária e perigosa, determinado a cumprir a promessa que fez a si mesmo. Capítulo 2. O preço do herói. Parte 2. O ar do distrito financeiro de Manhattan, geralmente impregnado com o cheiro de café e papel, agora exalava um odor pungente de ozônio e metal queimado. Peter Parker, sob o disfarce de Homem-Aranha, estava espreitando do topo de um arranha-céu, uma sombra silenciosa contra o céu noturno. Seus olhos, grandes e brancos na máscara, estavam focados na cena de caos que se desenrolava abaixo. O Super Dínamo, o novo e ostensivo vilão da cidade, estava no meio da rua, a poucos metros de uma joalheria de luxo, provocando a polícia e a multidão de curiosos. Ele não agia com furtividade. Em vez disso, ele parecia saborear a atenção, como um ator principal no palco de sua própria destruição. O traje do Super Dínamo era uma armadura volumosa, de metal preto e reluzente, com detalhes em vermelho que pareciam pulsar com energia. O capacete cobria sua cabeça inteira, mas o sorriso de escárnio em seu rosto era visível através de uma fenda estreita e iluminada. Suas luvas emitiam um brilho azulado e um ruído constante de energia elétrica parecia vibrar do seu corpo. Ele flutuava ligeiramente acima do asfalto, sustentado por um jetpack que sibilava e soltava fumaça. Com um movimento rápido de sua mão, ele disparou um raio de energia que derreteu o vidro blindado da joalheria como se fosse manteiga, causando um estrondo que fez o chão tremer e a multidão gritar em pânico. Peter sentiu a adrenalina correndo por suas veias, um formigamento elétrico que percorria seu corpo.
O superdínamo era um inimigo de um calibre completamente diferente dos bandidos de rua que Peter vinha enfrentando. Ele era rápido, poderoso e, acima de tudo, letal. Peter ouviu o barulho das sirenes da polícia se aproximando, mas ele sabia que eles não seriam páreo para a tecnologia do vilão. Enquanto a imprensa, com seus microfones apontados para o caos, fazia a cobertura ao vivo, Peter ouvia a voz de J. Jonah Jameson em um noticiário de TV de uma loja de eletrônicos. A voz, cheia de raiva e desprezo, bradava sobre como o Homem-Aranha era um covarde por não aparecer para enfrentar a verdadeira ameaça, enquanto um criminoso de verdade roubava a cidade. Peter se sentiu em chamas. Ele havia arriscado a sua vida várias vezes e o mundo continuava a vê-lo como um vilão. Essa raiva se misturou à sua determinação e ele fez a promessa de que não só pararia o superdínamo, como o faria de um jeito que a imprensa não poderia ignorar. Ele se lançou para o ar, em um voo de teia que agora era mais gracioso e controlado do que em suas primeiras noites. Peter se aproximou do superdínamo por trás, pousando suavemente em um poste de luz, o som do metal rangendo sob seus pés. O vilão estava prestes a escapar com o último colar de diamantes, quando Peter agiu. Ele disparou uma teia, que se prendeu firmemente no jetpack do superdínamo. O vilão, com um rugido de raiva, disparou um raio de energia que cortou a teia. O vilão se virou, com o olhar de ódio em seus olhos. "Olha só, o Homem-Aranha apareceu", o superdínamo disse, com a voz distorcida por seu capacete, uma voz que parecia ecoar de dentro de um barril de metal. "Veio para me parar? Acha que consegue? Você é só um garoto em um pijama." Peter ignorou o insulto, lançando-se novamente, desviando de um raio de energia que explodiu no poste em que ele estava. Ele se moveu rapidamente, usando sua agilidade para pular de um telhado para outro, com o superdínamo em seu encalço, voando e disparando raios de energia para todos os lados. Peter notou algo. O jetpack do vilão estava emitindo um som estranho, um chiado metálico. Peter, com seus sentidos aguçados, percebeu que o jetpack estava superaquecendo. Ele se lembrou de suas aulas de física na escola. Se o superdínamo continuasse a usar o jetpack para se mover, ele acabaria por sobrecarregar o sistema. A engenhosidade e o raciocínio rápido de Peter, que eram tão importantes quanto sua força, começaram a operar. Peter então mudou sua tática. Em vez de atacar, ele começou a fugir, balançando em suas teias de forma a atrair o vilão para um beco estreito e deserto. Ele sabia que, em um espaço confinado, o superdínamo não poderia usar seu jetpack com total liberdade. A perseguição continuou por vários quarteirões, com o superdínamo, sedento por vingança, o seguindo, disparando raios de energia que explodiam nas paredes e nas janelas dos prédios, deixando um rastro de destruição. A cada raio, Peter via a energia se dissipando e o chiado do jetpack do vilão se intensificando. Ele sabia que estava no caminho certo. No beco, Peter aterrissou em uma caixa de lixo e o superdínamo pousou logo em seguida, o jetpack chiando e soltando fumaça. Peter, com um movimento rápido, disparou uma teia no jetpack do vilão, mas o vilão a cortou com sua luva. Peter, no entanto, já havia preparado sua próxima jogada. Ele disparou 2 teias, uma em cada lado do beco, e as puxou com toda a sua força, balançando-se em direção ao superdínamo. O vilão, sem tempo para reagir, foi atingido em cheio pelo corpo de Peter, e os dois caíram no chão em um estrondo. Peter, com sua força sobre-humana, se levantou rapidamente, mas o superdínamo, com seu jetpack danificado, não conseguiu. Peter aproveitou a oportunidade. Ele usou suas teias para prender as mãos do superdínamo nas paredes do beco. O vilão gritava de raiva, tentando usar seus raios de energia, mas as teias de Peter, reforçadas com sua super-força, as impediam. Com o vilão imobilizado, Peter usou suas teias para cobrir a luva do superdínamo, impedindo-o de usar seus raios. A luta havia terminado. Peter havia vencido. A chegada da polícia foi rápida. Eles cercaram o beco e prenderam o superdínamo, que ainda se debatia furiosamente, amarrado em uma teia pegajosa e impossível de se soltar. A imprensa, que havia chegado ao local, estava mais interessada em filmar o Homem-Aranha. J. Jonah Jameson, ao vivo de seu estúdio, bradava que o Homem-Aranha havia causado mais estragos do que bem e que a vitória era apenas sorte de iniciante. Peter sentiu uma onda de frustração, mas ele a ignorou. Ele se balançou para longe, em silêncio, deixando a cena para a polícia e a imprensa. Quando ele chegou em casa, ele se despiu do seu traje. O apartamento estava silencioso.
A tia May ainda estava dormindo, mas o som de sua respiração parecia um pouco mais suave. Peter se aproximou e viu o remédio que ela tinha tomado e os envelopes de contas ainda em cima da mesa. O superdínamo estava preso, mas as contas ainda estavam lá. Peter havia vencido a batalha, mas a guerra ainda estava longe de ser ganha. Ele se sentou na cama, com as mãos na cabeça, e sentiu o peso do cansaço. Ele se sentia como um herói fracassado. Ele havia salvo a cidade, mas não conseguia salvar a si mesmo nem a sua família. Peter deitado em sua cama olhando para o teto escuro. A vitória sobre o superdínamo era uma vitória amarga. Ele havia feito a coisa certa, mas o preço era alto. O peso da responsabilidade, o repúdio da imprensa e o constante dilema de ter que escolher entre ser o Homem-Aranha e o Peter Parker. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar e que novos inimigos, tanto dentro quanto fora de si mesmo, ainda o esperavam. A vida do Homem-Aranha é um preço alto a se pagar, e Peter estava pagando com cada pedaço de sua alma.